Meus irmãos, só para terminar aqui sobre o assunto do templo, nós já falamos em uma aula anterior, só vou dar uma reforçada, que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais guarda, né? Quando a Bíblia vai dizer, abre aí por favor, Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. O que diz aí? Depois alguém abre primeira Pedro. Nunca é primeiro Pedro, é primeira, né? Primeira epístola. Então, primeira, quando você for falar na igreja, não é primeiro Pedro. Primeira Pedro, tá? Primeira Pedro. 1 Pedro 2, 6 a 8. Primeiro lê Salmo 118, 22, vai lá. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Eu vou repetir aqui que nós já falamos em uma aula, mas é importante. No caminho que ia para Jerusalém, tinha uma parte desse caminho que ele tinha um despenhadeiro aqui e ele tinha uma pedra enorme nesse caminho. Então as pessoas que passavam por aqui reclamavam dessa pedra, que era muito grande, e tinham medo de cair, o caminho se tornava estreito, tinha que desviar para poder passar. Era chamado pedra de estorvo, era chamado pedra de tropeço. A pessoa tinha medo de cair, pensar ele cair lá embaixo. Olha que já foi profetizado, né, muito antes, né, na época dos Salmos. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Vamos lá em 2 Pedro 2, versículo 6 a 8. 1 Pedro, né? Quem pode ler? 2, versículo 6 a 8. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra no lugar escolhido e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Olha, e a pedra de tropeço é a rocha que faz cair, né? Não é isso? A rocha que faz cair, cai aonde? No espinhadeiro. E os que creem? Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Quando o templo foi construído, precisava colocar uma pedra no ângulo, uma pedra de alicerce, a pedra de sustentação do templo. Colocaram uma pedra, não deu certo, e ela tinha que encaixar ali. Colocaram outra pedra, não deu certo, outra pedra não deu certo. Qual a única pedra que encaixou? Essa pedra. A pedra que eles chamavam de pedra de estorvo. Então aí vem dizendo assim: a pedra que vocês rejeitaram se tornou a principal pedra angular. Jesus foi rejeitado ou não? E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ele é a pedra, né? Ele é a pedra. Pedro, eu te digo Pedro, ou seja, tu és Petros, pedregulho, quer dizer pedregulho, pedra pequena, tu és Petros, mas sobre esta pedra grande, edificaria a minha igreja. E é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que se tornou pedra de estorvo, pedra de tropeço, que é a pedra angular. Por isso que tem até um louvor que diz: Cristo é a pedra viva, pedra de esquina. É assim que eu estou falando. Pedra angular, isso é do meu tempo, né? Do nosso tempo, né? Cristo é a rocha pura, toda criatura. Foi assim, né? Pode segurar, é por aí. Então, essa é a pedra que foi rejeitada, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as refeições aqui, ó, página 46. Vai falar aí o que eu comentei com vocês já, página 46, refeições. Lê só a parte finalzinha, porque isso aí você vai ler em casa. O livro é para você ler em casa, é subsídio a mais para você ler em casa, tá, irmãos? E leia mesmo que tem, ó, esse livro aqui,
Vou ser sincero para vocês, eu considero o livro com o maior conteúdo que eu já li. Assim, de informações. Para mim é esse livro aqui. Você não pode deixar de ler esse livro. As informações que tem nele são fantásticas. Finalzinho onde fala do gafanhoto aí, ó, página 46, 3.23, as refeições. Ó, o gafanhoto. O gafanhoto, conforme o que conhecemos hoje, era utilizado para o alimento pelos judeus. Acharam aí, né? Na parte onde começa aí o gafanhoto, quase no finalzinho, nas últimas 6 linhas aí, mais ou menos, tá? A lei permitia o consumo. Levíticos 21, aí é o Levítico onde vai dizer que esse gafanhoto era um animal mesmo, não era planta não. Por isso vemos João Batista utilizando como alimento durante as jornadas pelo deserto. Por quê? Gafanhoto era um animal que sobrevivia no deserto da Judéia. Hoje, quando utilizado nas refeições do povo do Oriente, removem a cabeça, a perna, as asas e o abdômen. A parte remanescente, o tórax, é cozida ou comida crua. Ainda reclamo que eu como macaco ainda, gente. Ainda falo que eu como sopa de tartaruga. Pelo amor de Deus. Coronavírus, não viu, né? Pode comigo, vamos mostrar. As indumentárias. Vamos ler aí as indumentárias? Próximo ponto. Seria as vestimentas, né? Ó, quando o assunto é indumentária, ornamentos, tá, utilizado pelos judeus durante os tempos primários do Novo Testamento, temos que ter em mente que eram completamente diferentes dos dias atuais, seja pelo contexto sociocultural da época ou pela própria evolução da história da qual estavam sujeitos. Nesse sentido, o estudo do assunto se justifica pelo fato de que esse conhecimento nos auxilia no entendimento dos textos do Novo Testamento. É o caso do exemplo, por exemplo, de Marcos, tá? Deixa eu abrir o leque aqui, vai. Quem foram os autores do Novo Testamento? Quantos são? Quantos são? Vamos começar com eles aí. Ó, primeiro autor, Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem mais? Zacarias? Essa caneta aqui tá brava. Mateus, Marcos, Lucas, João, Judas. Judas, né? Tem mais? Paulo. Tem mais? Hã? Timóteo? Não, Timóteo escreveu. Tiago, vocês estão olhando a Bíblia aí, já correu. Tem certeza que correu. 7, falta um, gente. Pedrão. Você não ia deixar o Pedrão de fora, né? Pode ser que tenha 9. Pode ser que tenha 9. Porque não se sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Tá? Aqui vai falar aqui no texto, ó. Tá falando aqui, ó. Nós não lemos agora em Marcos, tá? É o exemplo, por acaso, o exemplo de Marcos, capítulo 14, 51, 52, onde se lê: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Ali quando foram prender Jesus, esse episódio aqui, não é? Ele seguia com o lençol na mão, mas ele largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu? Esse João? Esse Marcos aqui? Então, esse Marcos... Ó, o João, você perguntou? Quem é esse jovem? Esse jovem. Bom, segundo alguns historiadores, tá? Mas não se sabe ao certo. Mas segundo alguns historiadores é o próprio Marcos que escreveu, porque só ele relata essa passagem, só ele fala desse fato. E ele fala que um jovem desnudo saiu correndo quando foi prender Jesus. Quando fala desnudo aqui, irmãos, não é peladão completo. Eles usavam por baixo, tipo uma fralda que põeva na criança. Era um lenço que você passava por baixo das pernas, tá? E dava um nó aqui na frente. Era a cueca da época. A roupa íntima masculina, para ser um pouquinho mais... cueca mesmo. Tá? Enrolava, passava por baixo das pernas e dava um nó aqui na frente.
Quando a Bíblia diz que andava, por exemplo, o caso de Isaías, não vai falar que Isaías andou nu? Nu não era totalmente sem roupa, era com esse tipo de shorts aí, tá? Quando Jesus foi preso, foi crucificado, ele estava só com essa roupa de baixo, também, tá? Essa roupa, tiraram a túnica, arrancaram a veste dele, ele ficou só com essa roupa de baixo também, ok? E aí então, o que se acredita, eu acho que aqui vai dizer isso, se eu não me engano, foi nesse contexto, a primeira impressão que se tem é que esse jovem, não se sabe ao certo quem, saiu completamente nu, no sentido pleno do texto. Entretanto, pelo conhecimento das indumentárias da época, sabe-se que todas as pessoas do Novo Testamento utilizavam por debaixo das vestes, que se chamava de sublicáculo, ou seja, uma espécie de calção, tá? Calção, formado por uma faixa de pano que era enrolado e volta na cintura e das coxas. Portanto, quando aquele jovem saiu correndo, provavelmente algum discípulo procurando evitar ser preso, né? Por isso que ele saiu correndo, dos demais discípulos, saindo somente com essa roupa aí, com esse calção. Agora, quem é esse Marcos aqui? Esse Marcos era o mesmo João Marcos. Quem é o João Marcos? Era o primo de Barnabé, ok? Primo de Barnabé. Lembra da primeira viagem missionária de Paulo? Lembrando que Marcos não era apóstolo, né? Marcos era só um discípulo. Lucas também não era apóstolo. E Lucas era o único escritor gentil da Bíblia, citado na Bíblia, salvo por Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é, mas é o único escritor gentil da Bíblia. Tá? E Marcos não era apóstolo, Lucas não era apóstolo, Judas não era apóstolo, certo? Tiago, o Pedrão era apóstolo, tá? E esse Judas aqui também não era apóstolo. E esse Tiago, era apóstolo ou não? Também não era apóstolo, era irmão de Jesus. Podemos dizer meio irmão, né? Meio irmão, porque é só por parte de mãe. Por parte de pai, tá meio irmão, né? Por parte de mãe não era. Então, vamos lá. Então, esse Marcos, vamos lá recordar só. Lembra quem chamou Paulo para o ministério foi Barnabé. Levou ele, apresentou a igreja de Antioquia. Paulo ficou lá vários anos no colégio apostólico. E quando sai na primeira, nós estudamos isso aqui, lembra? Na primeira viagem missionária de Paulo, ele leva João Marcos, esse Marcos aqui. Leva ele na viagem missionária. E no meio do caminho, o que o João faz? O Marcos. Ele abandona Paulo e cai fora. Ele foi embora. Aonde veio a contenda depois de Barnabé e Paulo, né? Quando for fazer a segunda viagem, o Barnabé falou, vamos levar Marcos. Aí Paulo falou, não, Marcos eu não levo. Ele deixou a gente na outra viagem, deixou a gente na mão. Vou levar ele para ficar no caminho de novo? Não levo. Aí a outra contenda qual foi? Porque o Paulo queria... Olha como funciona o negócio, irmãos. Às vezes tem interesse na história. Eu vejo um jogo de interesse. Quando Paulo fez a primeira viagem missionária, ele chegou até aqui e depois voltou. Aí a ideia de Barnabé falou, não vamos voltar por aqui, vamos continuar. Barnabé falou. Paulo falou, não, vamos agora voltar fortalecendo as igrejas por onde nós passamos. E com muito custo, Paulo convenceu Barnabé a voltar a fortalecer as igrejas. Agora, quando ele sai para a segunda viagem missionária, Paulo já teve a ideia assim, agora vamos para outro lugar. Aí Barnabé falou, não, vamos voltar. Peraí, você não queria ir, agora você quer? Você não queria voltar a fortalecer, agora você quer voltar ao mesmo lugar? Agora que essa igreja já está fortalecida? Vamos por outro lugar. O primeiro lugar que o Barnabé queria passar é na ilha de Chipre. Agora, vê se o negócio não é meio... Por que ele queria passar lá? Primeiro, por que ele queria levar João Marcos? Porque era primo. Certo? Segundo, por que ele queria passar pelos mesmos lugares?
Porque a família de Barnabé era da ilha de Chipre. Já aproveito, vou ver meus parentes, já vou fazer um turnê, já vou fazer, quer dizer, não é uma viagem missionária só, eu vou também fazer um passeio. E Paulo falou, não, ainda já fez, agora é outro. Aí aonde a Mariné falou, contou para mim ontem, nós estávamos dentro do carro, ela falou, olha, quando eu era novo convertido, eu quis dar uma palavra na igreja, na escola dominical. E ela achava que os crentes eram tudo minha maravilha. Aí viu o Barnabé e o Paulo brigando. Eu, pastor, como é que pode o Barnabé e o Paulo brigando aqui, ó? Brigando assim, né? Contendendo entre eles. Aí, né, o crente tem que explicar para os crentes que crente discute também, viu? Discute ou discute? Lá na Maravilha não, né? Lá na Vendeção não tem esse problema não, pastor Maria. Nem um pouquinho. Lá também não, né, pastor Cícero? O crente não discute lá não, graças a Deus, né? Acontece, tem divergência de ideia com marido e mulher, né? Senhor, eu tinha uma pergunta. Qual é a pergunta? Eu já até esqueci a pergunta. Você estava falando da cidade de Paulo. Paulo, isso. Só que Deus mudou o nome dele. Isso. Foi até bom você citar, que eu acredito que aqui na revista até fala, aqui no livro, fala isso. Hã? Não, aqui também fala, mas deixa eu ver se eu lembro aqui onde está. Pega aí que eu vou achar aqui. Se eu não achar, mas depois você vai procurar e vai, do jeito que eu falei aqui vai ser, tá? Está na revisão do livro. Paulo, irmãos. Está em algum lugar aqui. Deixa eu tentar. Fez uma pergunta, na verdade lembrou aqui, né, sobre esse assunto. Aqui, ó, acho que eu vou pegar aqui. Ó, acho que no nome dele aqui, ó, de Paulo, deve ter. Paulo. Abre aí, ó, na página 23. A pergunta é assim, tem gente que fala que transformou o nome de Saulo para Paulo, né? Já viu o pregador dizendo isso? Ó, Deus transformou ele de Saulo para Paulo. Ele agora não era mais o Saulo, ele virou Paulo. Vamos ler aí? Você vai ver que... Será que é aí mesmo, hein? Deixa eu ver aqui, vê se ajuda a achar aí. Aqui? Ó, vamos ler do começo. E nascido na cidade de Tarso, né? Uma província do Império Romano. Ó, Tarso era uma província, por isso que ele era cidadão romano. Só que ele era judeu de sangue. De que tribo? Benjamim. Localizada na região costeira sudeste da Ásia Menor. Paulo de Tarso, como era conhecido, é um dos escritores sacros cujo conhecimento da sua vida e ministério é praticado por todo o conhecimento que temos acerca do desenvolvimento do próprio cristianismo. Segundo Champlin, o comentário de Champlin, seu nome Saul, tá, em hebraico, tá, Saulus em grego e Paulo em latim. É a mesma coisa. Então, ou seja, Saulus aqui seria Saulo e Paulus é Paulo para a nossa língua. Então, Paulo e Saulo é a mesma coisa. Ele não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, era o mesmo Paulo. Só, por exemplo, Tomé. Você sabe em espanhol como fala Tomé? Deve ir lá, mãe. Como fala Tomé em espanhol? Tomás. Tomás. João. Juan. Vamos abrir a língua de Juan. Tomé. Quando eu escutei Tomás, mas tem Tomás na Bíblia, é o Tomé. É a transliteração, é como você lê, tá? Então, Saulo é o mesmo Paulo. Não transformou de Saulo para Paulo. Quando ele estava no meio dos judeus, ó Paulo. Quando ele estava no meio ó Saulo, os romanos. Paulo para os romanos e Saulo para os judeus. Tá bom? Ok? Vamos voltar aqui onde nós... Vamos pegar aqui agora, falar um pouquinho sobre... Estamos pincelando aqui só, né? Ornamentos. Sim. Você fez uma pergunta. Qual é? Tem uma pergunta que fizeram lá. Lê o versículo. Enquanto isso, você vai abrindo na página 47. Lê aí, o que diz? Página 47. Fechou? Enquanto o senhor procura aí,
Vamos comentar aqui da página 47. Versículo 19, vamos ler. Ai das que estiver grávida e das que amamenta naquele dia. Aí, Jesus, essa passagem aí foi quando Jesus estava, diz assim, ai daquelas que estiverem grávidas, isso, da grande tribulação. Ai daquelas que estiverem grávidas e de que amamentam naquele dia, certo? Isso aí vai ser, porque o que vai ocorrer aí, vai ocorrer mais ou menos o que aconteceu quando Jesus estava indo para a cruz. Ele diz assim, ó, aí, ele disse a mesma coisa, né? Ai das grávidas e que amamentam. Quando houve a perseguição que General Tito, ele matou os judeus, destruiu o templo, né? O que eles faziam? Eles arrancavam as crianças vivas de dentro da barriga das mulheres. Chegavam vivas e, né, as mulheres vivas, arrancavam as crianças de lá e matavam as crianças. A pergunta foi mais ou menos lá em cima desse Porque na lado. grande tribulação vai acontecer algo semelhante a Foi isso. mais ou menos assim, Jesus está para voltar a qualquer momento. Isso. E a nossa irmã chegou a trabalhar a respeito disso. Tipo, assim, é por isso que muitos até ficam com medo de engravidar nesse período, porque dizer assim, se a mulher estiver grávida, o amamento de Jesus voltar, e delas, então o que vai acontecer? Será que essa mulher grávida vai ser salva? Salva vai. Bom, se ela for crente, ela vai subir, vai começar de conversa, né? Ela não vai ficar para a grande tribulação, ela vai dar mais problema. Eu vi sobre outros pastores falando sobre isso. Isso aconteceu no ano 70, depois de Depois de Jesus. Cristo, quando da parte ali. destruiu o templo de Jerusalém. Isso. Que eles entraram ali, as mulheres, como você dizia, General Tito, inclusive. vestido para correr, e as mulheres não conseguiam correr. Isso se cumpriu naquela época. Estou dizendo que seja. Né? Sim. Talvez até já foi. Então, aí, foi nesse caso aí, que foi nesse caso do ano 70, né? 68 na verdade, né? Depois de Cristo, quando o general Tito invadiu, por causa dos zelotes e tal, e matou, destruiu o templo, queimou milhares de cristãos, aonde que eles fizeram isso também. Ela, como você disse, aí eles abriam ela viva, a criança, a mulher viva, abriam a criança e arrancavam a criança para fora também. Então, Agora a pergunta dele falar que a mulher tem medo de engravidar, porque ela não tem certeza da salvação. Que ela seria arrebatada. porque se ela for arrebatada, Não nem tanto isso, é sobre o que explicou assim, ai das grávidas porque amamento. Tipo assim, elas quis entender que se a pessoa estiver grávida naquele momento, o que ia acontecer? se ela ficar, vai acontecer justamente por aí. Mais ou menos. Não é o que ia acontecer. Mas se ela subir, não. Mas comigo vão ser os mortos ressuscitados, vão ser arrebatados para ele. Quais que vai ser as crianças? Vão ser as- Bola, apenas pode ser aí arrebatar as crianças. No caso é esse nascer depois da grande tribulação, né? Se for antes, sobe também. Sobe também, tá? A mulher, se ela estiver grávida, na hora do arrebatamento e ela não subir, a criança sobe. Sobe no ventre dela. Entendeu? É assim? É assim? Roberto? É assim ou não? Né? Agora, se nascer depois da grande tribulação aí. Mas isso é uma aula que nós vamos estudar em escatologia logo logo. Ok? Quanto tempo eu tenho ainda, Marcos?